Boa noite. Boa noite, Bolha Quântica. Boa noite, doutora Graça Marquez e Biapino. São meus dois canais aqui no YouTube. YouTube, um beijo santo. Gratidão por esse espaço. Meu canal Bolha Quântica é muito querido há muitos anos. Eu vou gravar mais um vídeo para poder atualizar as pessoas que mandam mensagem, algumas, muitas, perguntando e precisando de orientações. Mas eu quero concluir meu raciocínio dizendo o seguinte, que meus seguidores do Bolha Quântica já são meus seguidores há 9 anos, no mínimo há 7. Talvez tenha algum novo agora, de uns 6 meses para cá, talvez. Mas são seguidores antigos e que são pessoas que eu valorizo muito, porque eles reconhecem a minha dedicação, o meu empenho em ajudar a todos de graça. Com biomeditação, psicomeditação, tela mental, que é cocriação em mecânica quântica, né? Que é psicoterapia, psicanálise, reprogramação cerebral, e tantas outras técnicas, barras de axis, que eu dou algumas técnicas, ensino alguns exercícios e também dou algumas coisas sobre body talk, falo um pouco de tudo que seja útil, necessário, importante para a vida do ser humano, não é? Então, por exemplo, eu citei num vídeo atrás aí alguma coisa como um chá de louro, se eu não me engano, que alguém perguntou em algum canal, não lembro qual dos dois. Um chá de louro, que é muito importante. O louro não é só um tempero para a sua carne, seu feijão, não. Ele é um chá bastante terapêutico. Ele tem muitas propriedades terapêuticas. Ele ajuda, inclusive, a pessoa a dormir. É bom que você beba, se você quiser, uma caneca de chá 1 hora antes do seu horário de dormir. Pois bem, então o canal Bolha Quântica existe há 9 anos, o canal Doutora Graça Marquez e Biapino existe também há 9 anos, mas eu não gravava áudios para esse segundo canal. Eu gravava só para o Bolha Quântica. Por quê? Eu tenho outros canais, eu tenho Instagram, @Grace do Brasil. Olha aqui embaixo do meu canal, tem tudo anotado. Meu canal Instagram, @Grace do Brasil. Meu e-mail no UOL, que é um e-mail pago, não é um e-mail grátis. Então, assim, ele não aceita qualquer e-mail, ele bloqueia, que é Grace do Brasil com Z, @uol.com.br. Dá uma olhada aqui embaixo no canal. Sim, porque eu não tenho arte nos meus vídeos. Eu gravo rapidamente no final da noite, no começo da madrugada. Hoje é dia 25 de maio de 2023, tudo bem? Então, assim, algumas pessoas eu bani do canal Bolha Quântica, algumas pessoas novas. Eu bani do canal Bolha Quântica o mês passado e bani do canal Doutora Graça Marquez e Biapino também, porque entraram com perguntas com segundas intenções, talvez até terceiras intenções. E eu não tenho tempo para administrar doença mental de ninguém, não tenho, de maneira nenhuma. Então, assim, eu tenho 40 anos de profissão, eu sou uma pessoa conhecida no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho um currículo que poucas pessoas no Brasil têm, e são pessoas que começaram suas carreiras na época que eu comecei, em 1996. E eu comecei na Itália, em 1996, estudando dependência química, a heroína, a droga na época, né, mais perigosa que havia. Não existe droga mais perigosa. A droga perigosa é aquela que o indivíduo escolheu para si. Pode ser comida, por exemplo.
Eu assisto um médico americano brilhante, genial, grandioso, sábio, é o máximo. Ele faz bariátricas, acho que é no Texas, se eu não me engano, ou em Boston, e ele trata de pessoas assim que já estão no fim, com 300, 400, 380, 290 quilos. Então, é uma doença grave. E ainda bem que existe esse médico maravilhoso que ajuda tanta gente, né? Eu não vou lembrar do nome dele agora, não. Mas ele é um senhorzinho já de idade, além de ser muito bravo, muito bravo. Ele é muito carismático. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu aprendi muito com ele ao longo desses últimos 5 anos que eu sigo no qual é eu Sony Channel, esqueci o outro canal. É um canal especial de saúde. Muito bem. Então, eu estou há 40 anos nessa jornada, já andei por muitos lugares no mundo, estudo muito até hoje, eu não paro de estudar. Eu tenho grandes e brilhantes professores, a grande maioria é fora do Brasil, Europa, Estados Unidos. Mas as professoras que eu mais gosto, mais recentes, que eu acompanho, que não estive presencialmente com elas, não por falta de oportunidade, em Harvard, em Boston, a doutora Dana Zohar, que escreveu A Sociedade Quântica e o Ponto de Deus no Cérebro. Me perguntaram sobre Deus. Não vai dar tempo de eu falar sobre tudo. Eu vou tentar falar algumas coisas, tudo bem? E vou te dar alguns exercícios de cocriação que você precisa, você me pede e que é importante para você, que é a tela mental de 1500, porque eu comecei com Pedro Álvares Cabral, né? O professor professor Silva, americano, quando veio ao Brasil em 1982, muita gente aqui não tinha nascido ainda, não. E eu já estava lá num curso presencial, das 8 da manhã até meia-noite, todos os dias durante uma semana. Claro que não era até meia-noite, mas até 22 horas sim, e depois até meia-noite por causa do cafezinho, o bate-papo e a troca de informações, tudo bem? Então eu já comecei ali, né? Que história é essa de cocriação de mecânica quântica? O Silva trouxe isso para o Brasil em 1982, assim, trouxe a linguagem coloquial, tudo bem? Então, quando você faz uma tela mental, você está criando uma realidade nova para a sua vida e você cria e realiza, pode ter certeza. As partículas para a criação dessa realidade são seus sonhos. Anota aí na porta da geladeira. As partículas para a realização dos seus sonhos, da sua realidade nova, são seus sonhos. Ou seja, em mecânica quântica se fala muito de onda, de partícula, mas tem que trocar isso em miúdos, falar numa linguagem que as pessoas entendam. Então, a cocriação é uma tela mental que você cria, você anota tudo numa ficha, numa pauta assim como essa, e tudo que você quer de 1 a 8, por exemplo, estabelece o tempo, escreve ali a data que você quer realizar e que você vai se dedicar a realizar psicomeditação ou biomeditação, que é o Nam-myoho Renge Kyo. Com o Nam-myoho Renge Kyo, porque você ativa novos neurônios no seu cérebro e você realiza com muito mais rapidez tudo aquilo que você precisa, quer, deseja, acredita e merece e agradece. Você realiza. Eu tenho coisas assim que eu realizei na minha vida que se eu fosse contar eu teria que gravar mais 200 vídeos e não dá tempo, é muita coisa. Mas essa semana mesmo eu realizei algo muito importante, eu vou contar para vocês. Então, 40 anos de trabalho, de estudo, de pesquisa, de profissão e de viagens pelo mundo e de bons relacionamentos, de trocas com pessoas brilhantes, brilhantes. Tenho amigos e professores no Brasil que são brilhantes. 40 anos.
Então, o canal Bolha Quântica e agora o Doutora Grace do Brasil fazem parte da minha missão. É da minha missão espiritual. Eu não ganho nada com os canais. Eu não sou monetizada porque não quero. Não quero. Eu fui monetizada no começo do Bolha Quântica por iniciativa do próprio YouTube. Gratidão, YouTube. Beijo santo. Mas depois de 2 anos, tinha muitas responsabilidades e uma preocupação, que eu sou uma pessoa muito cuidadosa com tudo que eu assino, eu cancelei a monetização. Agradeci imensamente. Cancelei. Então, eu não tenho monetização, não ganho nada com o YouTube porque não quero. A gratidão, YouTube. Então, é dedicação total. É missão, dedicação, tá? A minha fonte de renda é meu consultório. São as minhas aulas, os meus seminários, as minhas conferências, que para as pessoas participarem, elas pagam uma taxa. Isso é natural, todo profissional nos últimos 5 anos cobram. Antes não cobrava, antes não. Quando eu comecei não cobrava. Só consulta, terapia em consultório, evidentemente, né? Tudo bem? Não só em consultório, mas em videoconferência, porque eu atendo por videoconferência muito antes de surgir a necessidade e a importância de atender por videoconferência. 2015 eu já atendia por videoconferência. Tudo bem? Então, com 40 anos de profissão, muito trabalho, muito estudo, muitas buscas, muitas descobertas, eu uso os meus canais no YouTube para ajudar as pessoas. E faço isso com muito carinho. E agradeço pelas pessoas que me dão feedback do quanto elas estão crescendo e o quanto elas conseguiram dar os saltos quânticos em suas vidas, mudaram, cresceram, revolucionaram suas vidas, né? Criaram novas realidades, ou seja, co-criaram novas realidades, né? Falando na linguagem da mecânica quântica. Agora, ou você tem uma grande fé em alguma coisa que te move, que vou dar um exemplo do que eu estudei muitos anos na Torá, do Espírito Santo de Deus, que eu estudei também no livro de Urântia. Aliás, é um livro que eu recomendo para todos. A humanidade deveria ler o livro de Urântia. É um livro assim, dessa altura. E não se lê, se estuda. Você forma grupos, mas existe grupo no mundo inteiro. Se você digitar no Google aí o livro de Urântia, grupos de estudo, vai aparecer no mínimo 8 no seu estado, tá? Eu, durante muitos anos, tive o grupo do livro de Urântia no meu apartamento no Morumbi, em São Paulo, em paralelo com os outros estudos meus. Eu sempre recitei o Namyoho Renge Kyo, o Daimoku, mas eu sempre estudei o livro de Urântia e sempre estudei Kabbalah. Então, assim, o ser humano, ele precisa ativar esses neurônios que ficaram adormecidos, não sei quantos 250 mil anos, por conta de escravidão e sequestro do seu poder, do seu conhecimento, pelos seres, todos aqueles que eu já falei, né? Mas para lembrar apenas os Anunnakis, os Drácons, os reptilianos e tal, né? Você tem que estudar muito, no mínimo 100 anos para você resgatar uma parte dessa potência que você tem em sua consciência, né? Então, estude muito, eu estudo noite e dia, sempre estudei. Eu não sou religiosa. Não sou religiosa, não. Eu sou uma professora de mecânica quântica, uma psicanalista, uma psicoterapeuta, terapeuta ortomolecular, uma pesquisadora, historiadora, contadora de história. Estudei psicologia há muitos anos e
Só não posso ter mais que 2 especializações por causa da legislação brasileira, mas se não fosse, eu teria no mínimo 5 especializações, porque eu fiz formação com carga horária suficiente para isso, em várias linhas. Então, eu não sou religiosa. E o livro de Urantia é ciência. Você vai conhecer Deus do ponto de vista da ciência. Deus. Que na Torá, um dos nomes dele é Yahvé, meu querido. Beijo santo, Yahvé. Aquele outro que falam muito nas religiões não é bom, não ser bom, não. Agora, o Filho de Deus, o Filho de Yahvé, Yeshua HaMashiach, que chamam Jesus Cristo, que é o Cristo, ele esteve na Terra como homem, um grande ser maravilhoso. Ele veio ensinar física quântica e a humanidade não entendeu. Não. Ele falou para o povo que seguia assim: você é minha imagem e semelhança. Levanta e anda. Faz, você pode tudo em sua vida. Começa agora. Vamos lá. Então, só que o que ele disse, 99% foi deletado. Não está escrito em lugar nenhum, né? Quer dizer, existem pesquisas antigas no original, no hebraico, em aramaico, e que isso venha a público em breve. Saberemos o que foi que ele disse de verdade, grande ser maravilhoso. Amo muito Yeshua HaMashiach, lindo, o Filho de Deus que veio na forma do homem. E o terceiro ser, que no livro de Urantia ensina que são 7 espíritos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é vivo. Ele é vivo. Ele está no planeta Terra entre nós. Depende da sua vibração, depende da sua consciência, depende dos seus hábitos, das suas palavras, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas ações, das suas intenções, das suas criações. O Espírito Santo se manifesta para você. Para mim, ele já se manifestou umas 1000 vezes. Ele pode se manifestar na forma fluida, etérica, ou ele pode se manifestar através de uma pessoa. Geralmente, a criança é um veículo muito apropriado para o Espírito Santo se manifestar. E o Espírito Santo, ele é muito amoroso, é muito poderoso e é muito sábio. Bom, a sabedoria dele é algo inimaginável. Não existem palavras em um corpo físico, que possa definir a sabedoria do Espírito Santo. É Shekinah, é o nome dele, Shekinah. Tem outros nomes, mas dizer todos os nomes dessas divindades mais confunde do que ajuda. Então, Shekinah, meu querido Espírito Santo. Eu vou estudar o suficiente para um dia gravar um vídeo só sobre o Espírito Santo, se eu tiver merecimento e competência para isso. Mas o Espírito Santo, ele se manifesta na vida da pessoa através da sua aparência. Pequena dica. Através da sua aparência, através das suas palavras, através da sua vibração, através das suas ações. Acabei de dizer, né? Mas você olha para a pessoa e você vê um brilho diferente no rosto dela, no corpo dela. Então, o Espírito Santo é muito presente em minha vida, porque eu medito desde que eu tenho 7 anos de idade. Quando eu subia naquela engazeira de noite, ia falar com a minha estrela, que eu não sabia, que era Vênus. O Espírito Santo já estava comigo, porque nenhuma criança de 7 anos subia numa árvore daquele tamanho, que é quase que do tamanho de um jatobá, e ficava lá em cima no galho de noite olhando para a estrela. Era eu. Era o Espírito Santo me segurando. E o Espírito Santo vinha e falava comigo, e eu dizia coisas para minha mãe que se realizavam. Eu estou compartilhando isso com vocês para vocês entenderem que muitas vezes algo se aproxima de você, você sente
uma presença doce, amorosa, quente, forte. Forte, forte é pouco, não dá para expressar o que é a presença do Espírito Santo Shekinah. Não. Agora, quando você ora o Nam Myoho Renge Kyo, então a presença dele é maior. Por isso eu não tenho religião, porque eu sou livre para explicar essas essências perfeitas sem nenhum compromisso com nenhuma organização, com nenhuma placa de igreja, nenhuma organização. Um dia desse uma senhora perguntou, uma seguidora minha, né? Perguntou se eu era de uma organização específica aí. E eu respondi para ela, não, eu não visto uniforme. O único uniforme que eu visto, se eu vestir, é meu. Você vai ver que tem minha cara, tem minha assinatura, tem minha vibração. Eu não visto uniforme. Eu estive por um período muito curto em uma organização japonesa e antes eu estudava com os monges japoneses. Os monges, sim, eu amo esses monges, queridos. Antes de eu ir para a Inglaterra, porque eu fui para a Inglaterra em 2003, né? Antes de eu ir para a Inglaterra, eu estudava com os monges. Tanto estudava com os monges tibetanos, Tayata Ongate para Sangate Bodhisattva, por exemplo, só um exemplo, como com os monges japoneses do Nam Myoho Renge Kyo, Nam Myoho Renge Kyo, Nam Myoho Renge Kyo, Nam Myoho Renge Kyo. E depois, quando eu voltei e continuei estudando com eles durante o período. Depois eu conheci uma organização por onde eu passei, visitei, estive e convivi durante um tempo com uma professora da organização, muito querida, minha amiga, e com quem eu recitava Daimoku todo domingo, durante 2 anos, no mínimo, por 8 horas, só. No mais, eu fiz minha carreira solo estudando com meus professores americanos, meus professores japoneses e com aquela senhora que eu já disse em outros vídeos, que ela era braço direito de um presidente de uma organização e ela não era japonesa, não. Ela era, não sei se era coreana, se era chinesa, mas ela falava inglês, falava um pouco português e japonês. Eu acho que ela era japonesa. E essa senhora, eu me comuniquei com ela por uma razão misteriosa, através de e-mail, durante muito tempo. E ela me contou muitas coisas e me ensinou muitas coisas. Ela era braço direito daquele senhor, né? Então, ela estudou, ela sabia muito, ela fazia tradução de livros, ela transcrevia muitas palestras, ela transformou muitos textos em conferências, em livros. Ela era realmente uma pessoa muito bem preparada. Nunca diria o nome dela. Não, nunca diria. Eu prometi que eu nunca diria. E ficamos amigas durante muitos anos. Que ano, meu Deus, isso? 2005, 2006, 2007, 2008? Por aí, mais ou menos. E aí depois ela foi embora. Ela disse que ia para o Tibete meditar por 1 ano ou 2 e que ela ia seguir outro sutra. O Sutra de Lótus, ela já tinha recitado o suficiente, segundo ela, que é o Nam Myoho Renge Kyo, né? E ela ia seguir um outro sutra. Então eu respondi a essa senhora contando um pouco assim, dizendo, olha, eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Yahvé, Shekinah. Então, assim, eu estou há muito tempo nesse caminho. Não é de hoje não começou há 1 mês atrás, não. Só de gravar para o YouTube tem 9 anos. Antes de gravar para o YouTube, eu fazia rádio em São Paulo. Fiz rádio Record e fiz rádio Trianon. Eu fiz rádio com o melhor radialista de São Paulo na Record, que não vou dizer o nome para não dar palco, tá? Era todo dia. Eu tinha um bloco de alguns minutos no programa dele. Era uma honra, aprendi muito aprendi a fazer rádio com ele. Depois eu fui fazer rádio com um nobre senhor, um jurista famoso que já partiu para a eternidade na Trianon.
e mais 2 senhores que faziam o programa para ele, né? Fiquei lá durante 1 ano, fazendo ao vivo, 1h30, 2 vezes por semana, na Rádio Trianon. Em paralelo, eu fazia televisão, eu fazia Bandeirantes, com uma grande apresentadora. Também não vou dar o nome para não dar palco. Mas foi com quem eu aprendi a fazer TV. Aprendi mesmo a fazer televisão com ela. Ela era realmente muito boa, uma grande professora. E fiquei 7 anos fazendo televisão, ao vivo para a América Latina. Começou para o Brasil, depois teve patrocinadores bons e expandiu para a América Latina. Então, quantos anos eu estou nas mídias? Mídias boas, televisão e rádio, né? Claro que nós valorizamos hoje as nossas mídias de internet, principalmente o YouTuber, né? Depois que eu comecei a falar YouTuber de uns anos para cá, muita gente começou a pronunciar corretamente. O nome é YouTuber. Gratidão, YouTuber. Então, é uma longa caminhada. Se eu for somar tudo de mídias, de rádio e TV, dá uns 20 anos. Então, eu não comecei hoje não, meu querido. Você que mandou mensagem, que falou algumas coisas, você não me conhecia porque você não tinha acessado o meu canal. Se você ver meus vídeos de muitos anos atrás, você vai ver como foi. Se bem que os vídeos mais antigos, pelo menos 100, eu já deletei. Então, só tem vídeos de 2018 para cá. Mas tá a minha história no canal Bolha Quântica. Acessa a história aqui embaixo, está tudo escrito. Tem quantos anos eu estou trabalhando, me dedicando, ensinando e recitando na meu Horengekyo e trazendo ensinamentos fundamentais para as pessoas se ajudarem e trazendo testemunhos de vida que fortalecem você. Dá uma olhada aqui embaixo no canal, tudo bem? Então, assim, não uso uniforme, não. E não tenho religião, sou livre, sou transcendental, eu sou candidata a Buda. Buda é um estado de vida, sabia? Eu sou candidata a Buda. Pela minha dedicação, pela minha vida, pela minha história, pelo que eu estudo, pelo que eu sinto, pelo que eu transmito. E tudo que eu emito, eu recebo de volta. Tudo que eu emito para o universo, eu recebo de volta. Aqui tudo é vibração. A minha palavra, o meu sentimento, o meu olhar, meus gestos, tudo em mim é vibração. Tudo em você é vibração. Aquilo que eu emito para o universo volta para mim eternamente. Aquilo que você emite para o universo volta para você eternamente. Então, recitando Namyoho Renge-kyo, quantos 10 milhões de Namyoho Renge-kyo eu já recitei? Eu faço o cálculo. Eu tenho uma planilha que eu anoto há muitos anos as horas de Namyoho Renge-kyo que eu recito formalmente na frente do Gohonzon. As que eu recito dirigindo na estrada, trabalhando, e que é muito, porque eu pego estrada no mínimo 2 horas para ir, 2 horas para voltar, são 4, faz as contas de Namyoho Renge-kyo. Eu não conto isso, porque eu não estou na frente do Gohonzon, e esse Namyoho Renge-kyo não é considerado uma prática formal, tá? Mas quantos 10 milhões de Namyoho Renge-kyo? Não é? A diferença é que eu ofereço para as pessoas, além do Namyoho Renge-kyo recitado com amor, mecânica quântica, psicanálise, tela mental, então, e outros exercícios. Por isso, eu faço a diferença. Eu quero comentar, se eu tiver chance, de um estudo que eu tenho guardado, de um pesquisador que muitos homens sagrados da história, grandes homens sagrados e divinos da história, foram Budas. E não se conhece, não se ouve falar. Só se ouve falar de 3 Budas no meio, né? Quem estuda. Buda Sakyamuni, que foi o senhor Siddhartha Gautama, um príncipe jovem, né?
Os Budas em volta dele, que foram alguns, que ninguém lembra o nome, mas eu tenho o nome deles todos anotados nos meus livros, onde eu estudo, né? O Buda Tiantai, e houve um Buda chinês, que eu não lembro o nome dele, sinceramente, né? O Tiantai era chinês também. E outros Buda Nichiren Daishonin, que foi de 1228, uma coisa assim, que foi o grande iluminado que nos concedeu a recitação do Nam-myoho Renge Kyo. Foi ele quem recitou para o mundo o Nam-myoho Renge Kyo e nos concedeu o Gohonzon. E Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua HaMashiach, o Eterno, ele foi um Buda, ele foi estudar na Índia. Eu só não vou dizer o nome dele para não propagar. Mas eu tenho esse estudo, um dia eu comento mais. Então, assim, vamos lá aos exercícios. Vocês querem? Eu vou oferecer as pessoas que estão falando que estão com fadiga, estão com insônia, estão angustiadas, estão sofrendo, têm algumas dificuldades a mais, algumas crises de hipoglicemia ou de pressão alta ou de pressão baixa e tal. Saiba que o planeta Terra está passando por uma transição e isso nos afeta sobremaneira. O grande evento do Flash Solar, que eu descobri há pouco tempo, que é um livro clássico, e muita gente fala sobre o Flash Solar, mas nunca citou esse livro. É um livro clássico. Se você procurar o grande evento do Flash Solar, você vai encontrar esse livro. Ele é antiquérrimo. Então, os seres galácticos já estavam falando sobre esse Flash Solar aí há no mínimo 20 anos atrás, não é? Ele acontece a cada 13 mil anos, também ninguém menciona isso. Estou eu mencionando agora aqui, tudo bem para você? Então, ninguém te conta. A cada 13 mil anos ocorre um flash solar, que a última vez que ocorreu foi uma grande catástrofe, mas agora será um grande amor, será uma grande redenção, será uma grande transformação. Fica feliz, vai mudar para melhor. Tá doendo, lógico. É um momento de conscientização. É um momento do despertar. E dói. Então, assim, tome mais chá de banana com casca, lave bem, né? E corte em rodelas e ferva essa banana com casca e beba esse chá morno ou frio, como você quiser, mas não gelado, morno. Pode colocar uma pitadinha de canela, ele ajuda a acalmar, relaxar, ele também te dá força porque ele tem uma quantidade imensa de triptofano, que é um neurotransmissor. Quando você recita Nam-myoho Renge Kyo, você produz você produz triptofano. Além de noradrenalina, além de endorfina, além de serotonina, além de melatonina e tantos outros neurotransmissores, e que as pessoas dizem, ai, que ela fala, entorta a boca para falar dos neurotransmissores. Tá com inveja? Morde o ombro. Nós temos que brincar com essas bobagens dessas pessoas que querem incomodar. Impressionante, eu estou fazendo bem, estou dando de graça, estou ajudando e alguém tem que criticar porque o meu neurotransmissor é torto. A minha pronúncia, meu sotaque é diferente. Não vou dizer de onde é. Então tá. Então, quando você recita Nam-myoho Renge Kyo, você produz novas sinapses. Você produz novos neurotransmissores, que é uma consequência das sinapses, do encontro das células nervosas. Você produz novos neurotransmissores que são fonte de vida, é matéria-prima para a sua vida. Para andar, para falar, para sentir, para chorar, para olhar, para fazer, para estudar, para entender, para conhecer, para crescer, para ficar forte, para dormir, para acordar, para realizar, para caminhar, para fazer e acontecer. Neurotransmissores fundamentais, né? E o triptofano é um neurotransmissor fundamental para a vida. Ele que te acorda de manhã. Ele é produzido com o contato do sol na tua pele, mas se você não toma esse sol, você
toma o chá da casca de banana com banana, que contém muito triptofano, que vai produzir serotonina para você passar o seu dia forte, feliz, e que se transforma em melatonina à noite. Claro que se transforma em outras substâncias também, né? O HGH, que é um hormônio importante do crescimento, e vai por aí. Essa não é uma aula de ortomolecular, por isso eu não vou dar maiores detalhes, mas entendeu por que meu neurotransmissor é assim? É por isso, porque é chique entender de neurotransmissor. E ainda por cima produzir os melhores neurotransmissores da sua vida. Como pode melhorar tudo isso, hein? Então, eu te ofereço tudo isso com amor. Eu faço isso pela minha iluminação. Sim, porque eu quero atingir o estado de Buda. Eu faço pela minha iluminação. Eu te dou ferramentas para você crescer. Eu te dou ferramentas para você crescer de uma forma simples, numa linguagem simples, que não precisa rebuscar, porque quanto mais complexo, quanto mais difícil, menos a pessoa sabe. Então, o grande evento do flash solar na Terra acontece a cada 13 mil anos. A última vez foi o grande dilúvio, né? Agora será uma grande transformação para melhor. Seremos felizes, fortes, poderosos e sábios, como nunca fomos. Quer dizer, na fonte da criação nós éramos perfeitos, a imagem e semelhança do Eterno, Yahvé, meu querido, né? Tá? Então tá, esperando o flash solar que está chegando, por isso você está com algumas alterações, inclusive hormonais. Medite mais, recite mais na meu Horengekyo, procure o seu nutricionista, peça para ele lhe indicar alguma coisa que contenha naturalmente hormônios que você precisa para sua saúde. Não vá tomar hormônio, porque isso é perigoso, tudo bem? Mas você pode, através de castanhas, por exemplo, é muito importante você comer as castanhas. As mais importantes são o amendoim, amêndoas, castanha do Pará, nozes. Procure as castanhas e procure comer ovo. É muito importante você se alimentar com ovos. É o alimento mais rico e mais perfeito que existe no planeta. É o ovo. Depois dele, só o mirtilo. Mirtilo. Anota aí na porta da geladeira, mirtilo. Roxinho, pequenininho, desse tamanho, assim. Difícil de encontrar. Se você comer mirtilo todos os dias, você cura várias doenças no seu organismo, na sua alma, e você tem muito mais juventude. Comer ovos, algumas pessoas são alérgicas a ovos, né? Então faça um teste, tudo bem? Eu como no mínimo 5 ovos por dia e eu preciso disso para ter força. Tudo bem? Então, eu quero falar sobre uma coisa que mandaram me perguntar sobre doutora Graça, nada se cria, tudo se copia ou tudo se transforma. Mais ou menos. É por aí. Por quê? Por exemplo, na reprogramação cerebral, que eu falo tanto, da querida Francine Shapiro, né? Que faz um trabalho maravilhoso pelo mundo todo, que a técnica da reprogramação cerebral que ela desenvolveu é para dessensibilização e reprocessamento de registros traumáticos, informações neurológicas impressas em nosso cérebro e corpo. Por que o recitar na meu Horengekyo te cura? Porque ele ativa a produção de novos neurônios, né? Então faz uma reprogramação cerebral em você, se você recitar com sua voz, tudo bem? De preferência sentado ou em pé. E na reprogramação cerebral da Francine Shapiro, eu já ia esquecendo, ela usa os olhos, movimento dos olhos e toques e movimentos no corpo, que é o body talk. Body talk. Sou perfeito, sou absoluto, eu me amo, eu me aceito, tudo que você puder dizer de amoroso para você, né? Não só aqui no corpo, né? Mas abaixo da axila, por exemplo,
4 dedos abaixo da axila, o ponto do karatê nas 2 mãos e no rosto, que eu não vou fazer porque vai desmontar, né, a minha face. Então, é um desenvolvimento, por isso nada se cria, tudo se copia, né? Mas não é se copia, se transforma, se atualiza, se revoluciona, não é? Então, nasceu na bioenergética. A bioenergética é uma ciência antiga, secular, é secular. E por um acaso eu estudei bioenergética com alguns professores bons no Brasil, mas não me aprofundei o suficiente. Mas até hoje eu leio a respeito. E a reprogramação cerebral, ela se desenvolveu a partir da bioenergética, que é movimento corporal e olhos com respiração. Então, na bioenergética, eu lembro da história de um professor meu que foi visitar o homem que eu sonhava conhecer, que foi o Alexander Lower, que desenvolveu e atualizou a bioenergética do grande mestre, criador e santo William Reich. Há quem não goste dele, mas ele é uma pessoa célebre, e que entrou para a história, porque ele curou uma parte da humanidade com a bioenergética dele, através de toques importantes no corpo e através do orgasmo. É um ponto delicado, por isso cuidado com seu orgasmo. Você não pode usar essa energia santa de qualquer maneira. É uma energia santa, tudo bem? Então, e o William Reich foi preso por causa disso. Mas depois se libertaram porque viram que ele era um cientista. E o Alexander Lower, ele desenvolveu isso, ele morava em Nova York, e foi ele quem propagou para o mundo a bioenergética. E eu lembro de um professor meu que quando foi visitá-lo, estava com um problema sério, como todos nós temos, né? E na hora que ele chegou no consultório do Alexander Lower, o Alexander Lower agarrou ele aqui pelo peito e não soltou até ele entrar e sentar na poltrona, e ele mandou ele fechar os olhos, respirar fundo e olhar para dentro, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Fazia isso com a língua também. A língua, você coloca a sua língua para fora, o que você puder, evidentemente, né? E você move para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Eu lembro que ele tirou aquilo que ele estava sentindo, que era uma dor muito grande, uma angústia muito grande, uma depressão terrível, um trauma, uma história da infância dele, né? Que todo mundo tem que passar para crescer, faz parte. É o caminho da iluminação. Lembre-se que aonde dói em você é onde entra a luz. Essa frase é minha. Tudo bem? Eu digo em vários vídeos aí atrás. Dá uma olhada. Aonde dói é onde entra a luz, tá bom? Então recita na meu Horengekyo e respira para você transmutar tudo isso e revolucionar a sua vida, tá? Bioenergética e reprogramação cerebral são iguais, com a diferença de que a Francine Shapiro não desenvolveu tantos pontos energéticos nos seus estudos quanto o William Reich e o Alexander Lower. Não, porque ficaria muito longo e pouca gente iria absorver para os tempos atuais, e ela é atual. Ela é de 10 anos atrás, de Nova York, Francine Shapiro. Linda, uma pessoa maravilhosa, né? Então, vamos lá. Por que orar? Se o vídeo acabar agora, Namyo Horengekyo, 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 Namyo Horengekyo. Se o vídeo acabar, eu queria completar dizendo o seguinte, que a oração é neurobiologia. Toda oração é neurobiologia, tá? Porque ela faz o que eu digo sempre. Ela produz novos neurotransmissores, principalmente a dopamina. Quando você recita o Namyo Horengekyo assim, ou faz a oração que você gosta assim, e que você fica horas
orando. Orando com tua voz. Não é em silêncio, não. Com a tua voz. Por isso, ore dentro da sua casa, né? E recitando no meu Horengekyo, você está produzindo principalmente dopamina. Por que você diz que aconteceu um milagre na tua vida? Você realizou com a sua consciência. A sua consciência é onde se acumulam todas as funções importantes da sua existência que estão armazenadas e muitas já estão na fase latente despertando, que são as práticas com neurotransmissores e recitações e exercícios e movimento dos olhos e body talk, e você canta uma canção, e você faz uma tela mental, e você cria uma nova realidade, você quer estudar lá em Xangai, então você escreve que você está estudando em Xangai, e que é maravilhoso, e que você ganhou uma bolsa, e que você é feliz, e que você tem muito para oferecer para o universo, porque o universo te devolve tudo, em dobro, no mínimo, eternamente. Recite o Nam-myoho Renge-kyo, recite o Nam-myoho Renge-kyo, estude. O flash solar está chegando na Terra e vai ser uma grande transformação para acordar a humanidade. Está doendo agora, está doendo em mim, eu sei. Mas respira fundo, recita o Nam-myoho Renge-kyo, caminha e procure se alimentar com bastante frutas. Nam-myoho Renge-kyo, 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 Nam-myoho Renge-kyo. Recite o Nam-myoho Renge-kyo e seja feliz. O Espírito Santo, Shekinah, existe, ele é vivo, ele é seu amigo. Leia o livro de Urântia. Leia o livro de Urântia e recite o Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo.